Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou Melissa, dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Sou mãe da Poliana de Verdade, sou autista superdotada, sou escritora, artista, sou mato-grossense, enfim. Te convido a vir com a gente, tem várias playlists. Tem a playlist do processo de criação também. Processo de criação do quê? Das minhas artes. Eu sou cristã, esqueci de falar. Então eu sempre vou estar falando de Deus em todos os vídeos, tá? Daí tá me vindo, talvez isso incomode você, mas se incomodar pode ser aquele incômodo da ostra, sabe? Que tá formando a pérola. Amém? Hoje eu não sabia que vídeo fazer e antes, quando eu resolvi, passei um pozinho no rosto hoje, né? Eu fui ali, minha filha tá assistindo o desenho e ela falou: mamãe, você está linda. E eu, ai, obrigada, filha. Primeiro eu pensei, ela já sabe fazer julgamentos, ela já sabe dizer aquilo que ela acha, né? E ao mesmo tempo, ela continua devolvendo aquilo que eu dou para ela. Frases que eu dou para ela repete para mim. Só que não é sempre, não é porque eu posso pensar, é porque eu sou mãe dela, que ela sempre vai falar que eu tô linda, não. Outro dia eu tava com uma roupa e ela não gostou. E ela falou: mamãe, você não está linda. Porque eu já reparei o tipo de roupa que ela gosta que eu vista. Que é saia, vestido, roupas mais femininas. E às vezes, assim, pela pressa do dia a dia, eu acabei usando mais calça, bermuda, roupas menos femininas, entendeu? E engraçado que isso acaba resgatando uma coisa tão que eu gosto em mim, mas que às vezes eu escondi isso. Não sei se você escondeu alguma coisa, sua pérola, não esconda, né? E hoje eu vou fazer comentários desse aqui, o Pão Diário. Só que é em relação às minhas descobertas, às minhas buscas com Deus. Hoje é dia 7 de outubro, aqui, sabadão. Tá falando Jesus Herói. Esse aqui é de 2014, tá? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Deus é o verbo, né? Que se diz. É o verbo vivo. É o verbo, é a palavra que criou o mundo. Né? Só que daí a gente fala a palavra, a gente lembra da palavra escrita. A gente se lembra da Bíblia. A gente se lembra da palavra falada. Né? E aí você limita, entende? Você limita a ação de Deus. E a sua própria ação também. Quando você coloca, né, parâmetros, você coloca limites ali. Você vai
pro real, né? Então você vai pro material, você vai para aquilo que você consegue enxergar, tocar, sabe? Prever. Ai, é difícil explicar isso. Isso. Porque essas buscas com Deus são entendimentos. E são, como fala, sem formas, amorfas, são, não tem forma, sabe, o entendimento, ele entra na sua cabeça. E quando se diz que no princípio é aquele que é a palavra, que é o verbo, na verdade não é a nossa palavra aqui falada, escrita, é isso. Eu não consigo explicar para vocês que não é em palavras, é amórfico, é sem forma, Então não é a nossa palavra, é isso que distorce tudo. É sobrenatural. É sobrenatural. E mais, essa palavra, esse verbo, não é só em relação ao ser humano. É o que Deus me falou agora, antes de ligar a câmera para falar com vocês. É em relação a toda a natureza. É um ritmo, é um som que vocês não escutam, mas que está gerenciando tudo, que está sondando tudo. É o som que sai do coraçãozinho do feto lá, ó. E tô vendo uma mãe gestante que, sabe, que se incomoda, quer se livrar daquele feto. E o coração do feto fica ali, ó, oprimido, sabe, com medo, sentindo aquela opressão, sabe? Daí eu vou ler a mensagem aqui. As pessoas gostam de heróis, especialmente as crianças têm os seus. Muitos colecionam fotos, figuras, relatos e qualquer coisa que se relacione a eles. Mas o que é um herói? O dicionário dá várias definições. Um grande homem que foi divinizado, alguém que realizou ações extraordinárias, principalmente na guerra, o protagonista de uma obra literária ou cinematográfica, o personagem central de um acontecimento. Olha só, eu vou pegar um café e vou sentar e tomar aqui com você, meu amigo, meu inscrito. Se não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo e aí, respirar. Não quero me sentir pressionada a passar essa mensagem, eu quero fazer de uma forma calma para que, não sei, tá me vindo um sentimento assim muito forte no meu coração. Então, eu vou fazer, mas com calma. E se você quiser, permaneça até o final, tome seu café, escute o que eu tenho para falar, porque é extremamente importante. Tá bom? Até, peraí. Olha o colarzinho que eu fiz. Ai, nossa, o cheirinho, se vocês pudessem sentir. O fato de eu ter nascido escritora, porque eu nasci assim, uma pensadora, né? É um. Aí já misturando tudo, né? Porque todas as coisas estão coligadas. É
é uma tentativa de eu passar esse verbo de Deus que ele coloca na minha cabeça, é um entendimento, não é em palavras. Por isso não podem ser escritas, mas eu tento traduzir. A fala, tenho falado para vocês, que a escrita, elas são rudimentares. Rudimentares. Não é o oposto do que se fala. A fala e a escrita, elas são rudimentares. O entendimento, ele é superior. Quando a gente é criança, a gente assiste aqueles desenhos que tem telepatia, né? É tipo isso. É difícil de explicar. Tem várias maneiras de alcançar o entendimento, não só por essa conexão com o Espírito Santo, através também da experiência. Você tem um entendimento. Quer dizer, eu tinha muitas ideias pré-estabelecidas, teóricas, e muitas vezes são ideias rudimentares que vêm da teoria, que vêm da fala, né? E aí, do que eu vivi aquilo, eu tive um entendimento superior que não dá para explicar, porque quando vem o entendimento sobre isso, você se lembra de toda a dor, de toda a luta e também de toda a alegria. E você conquistou aquele entendimento. Só que nem sempre você vai ter o entendimento vivendo na prática. Eu falei ontem dos patos, mas eu não precisei ir lá ver se eles realmente estão sofrendo, se eles estão agonizando, sabe? Se realmente é cruel, sabe? Eu já tive logo o entendimento. Logo assim, logo que eu soube, né? Por exemplo, não precisei, graças a Deus, fazer um aborto para entender o quantos fetos precisam ser amados e reconhecidos. E muitas outras coisas você não vai precisar passar, né? Você vai ter, se o seu coração estiver aberto, você pode entrar em contato com esse verbo de Deus. Vou pegar outro café. Os heróis, eu queria falar dos heróis. O herói é sempre um ser humano, né? Geralmente homem. O herói, ele tá muitas vezes atrelado à força física ou inteligência. Meu Deus. Que Deus me falou hoje uma coisa tão estranha. Ele me disse que se hoje 2 pessoas viessem te visitar, o diabo e Jesus, provavelmente você abriria a porta para o diabo e não para Jesus. Por quê? Porque o diabo é refinado, né? E Jesus, ele era grosseiro. Ele é grosseiro, mas não é grosseiro de grosso, mas simples demais. Simples demais. Simples na fala, nas vestes, nos modos, até, olha só, os fariseus criticavam Jesus e os discípulos por serem simples demais, rústicos demais. Comer com as mãos,
como os indianos fazem, né? Enfim. O diabo, aliás, quando eu vi o diabo, porque ele tentou me matar me sufocando, ele era extremamente elegante com a aparência de riqueza, de inteligência e de extrema calma. Nossa, nunca vi um homem tão calmo igual aquele. Calmo, não só calmo, centrado. Centrado. Nessa busca sobre, no princípio era aquele que é a palavra. Eu descobri através de um vídeo de historiadores que Jesus era analfabeto. Porque em Nazaré quase todas as pessoas eram analfabetas, porque eram camponeses, e naquela época camponeses eram analfabetos. Até hoje existem muitas pessoas analfabetas, muito mais naquela época, sabe? Se hoje é difícil para a escola chegar ao campo, que dirá naquela época. E também o estudo não era visto como algo importante, não. O importante era o trabalho. Até hoje a gente tem esse problema, né? Eu não estou vindo aqui dizendo que o estudo... Pera lá. Vamos separar as coisas. Que o estudo... que estudar não é importante. Não é isso que eu trago. Mas que unicamente isso o mundo não se torna melhor. É isso. Entende? Que assim como eu disse, eu não disse que a oração não é importante nos outros vídeos que eu trouxe para vocês. Para quem está acompanhando, quem não está, não perdeu porque os vídeos estão aí. A oração é importante, mas só ela não leva ao céu. Eu quero ir para o céu, e você? Aqui é só uma passagem. É muito rápido. E aqui a gente está no meio do joio, sabe? O que eu vi outro dia? A corda arrebenta sempre pro lado mais fraco. É verdade. Eu trouxe também a questão de não idolatrar. E é isso que eu tô tentando trazer. É que é difícil de explicar e explicar para vocês sem que vocês distorçam ou sejam ou digam, ela falou que a oração não é importante. Não. É importante, mas só ela não leva. Coração é de criança. O estudo não é importante. Ela está dizendo não. Não é que o estudo não é importante e não leva a Deus. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o estudo coligado com o coração de criança leva a Deus. Leva um mundo melhor. E outra, é nossa obrigação fazer um mundo melhor. Sim. Não só querer ir ao céu. Porque não vai se não fizer um mundo melhor. Entende? Eu não tenho forças. Na tua força que Deus vai te cobrar. Ele não vai te cobrar algo que ele não te deu força. Aí vamos dizer que ele te deu 10 reais e mandou você comprar 1 litro de leite. 2 litros, não sei quanto tá dando para comprar. É isso que ele vai te cobrar. Meu filho, você trouxe o leite que o pai te deu para comprar? Você nem sabe para que é aquele leite. É para dar para alguém, um necessitado, um doente, sabe? Um bebê que acabou de nascer, que tá sem a mãe, sei lá. Ai, misericórdia.
me veio à cabeça. E eu não gosto dessa ideia do neném que nasceu e a mãe morreu. Isso quase aconteceu com a minha filha, porque eu quase morri. E é muito triste quando a criança fica órfã, né? Porque ela não vai ter amparo, entende? É nisso que o verbo entra. É difícil. É aí que o verbo de Deus, ele começa a agir. Eu tô vendo assim um círculo rodando, sabe? De luz. Mamãe, dá mais. Tá, já pego. Te amo. E esse verbo, ele é universal e ele não é escrito, não é falado, porque ele existe antes da criação da língua, antes da criação da escrita. Você sabe muito bem que o ser humano não começou a existir escrevendo. Tanto que existe a pré-história, que é antes da invenção da escrita. E a história é quando a escrita já tinha sido inventada, né? Antes, o ser humano trabalhava com imagens. Para contar histórias, eram códigos, eram imagens. Como as crianças, quando a gente vai comprar um livrinho, elas não sabem ler ainda, né? Então, elas vão, igual a minha filha, pega o livrinho, ela vê as imagens e começa a contar a história, porque vai vendo as imagens e vai contando aquilo que ela está vendo. Muitos de nós gostamos também de fazer uma leitura através de imagens. Aliás, o nosso cérebro faz leitura por imagens, né? Não por palavras. Até eu fiz um mural dos sonhos, um curso bem legal de inteligência emocional e que a gente teve que colocar só imagens dos nossos sonhos e não palavras. Eu vou voltar a falar do herói, porque eu esqueci de falar algo que Deus me disse. Ele me disse. Ele me disse algumas coisas. Vou por parte. Porque assim, o entendimento é uma coisa grande e que é como se estivesse aqui e eu tenho que rudimentalizar. Eu tenho que picar ele em pedaços para transformar em palavras e é muito difícil. É muito difícil. Muito mesmo. Porque parece que fica uma coisa pobre. É isso, fica pobre. Igual quando eu conto da minha Kemi, sempre vai ficar pobre, porque, cara, vocês não vão sentir como que é estar lá, sabe? Eu não estive no céu, mas como estar junto com Deus ali, misturado, como se fosse uma coisa só naquela nuvem. E qualquer experiência que você também conte da outra pessoa, a pessoa não vai. Igual, ai, eu fui pra praia, eu fui, sei lá pra onde você foi. Lugar paradisíaco, pisei na. Nossa, aquela areia, aquela água cristalina, dava pra ver os peixinhos. Sabe, a pessoa não vai ter a sensação. Ai, eu tive um filho. Olha, você não sabe como é maravilhoso ser mãe, como é maravilhoso ser. A pessoa não vai sentir a pessoa que, sabe, que nunca teve. Ou qualquer experiência, sabe, que você teve de salvar animais, sei lá, você foi missionário, sabe, ajudou as pessoas na África, onde, sabe, e daí você vai dizer, você não sabe, sabe, a emoção que dá daquelas criancinhas, aqueles rostinhos sorrindo quando eu cheguei, sabe, ofereci um lanche, li livros para eles, enfim, maravilhoso.
E dessa forma, é como se fosse um verbo, é um verbo de Deus. E tudo isso está registrado na nossa história quando a gente morrer. Por isso que muitas pessoas têm lembranças, né, quando morrem, de toda a sua vida. Ó, ele me disse: o rico quer comprar do rico e o pobre quer comprar do rico. Alguns pobres vão comprar de pobres, mas o rico não quer comprar do pobre. Então isso vai ficando cada vez, entendeu? E eu falei que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco e a balança sempre tende a ficar mais injusta. Daí o pobre corre, 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 corre. Mas ele corre aqui embaixo. Como que ele faz assim, ó? Não vai. Na verdade, só abaixa. Entende? O mundo fica acelerado e mais pobre. É a segregação social. O que isso tem a ver com o verbo de Deus? Tem tudo a ver. Porque eu disse para vocês que o verbo começa a agir justamente onde há necessidade. E que o verbo não é uma teoria e não é aquilo que sai da nossa boca. Porque quando você condiciona a salvação de uma pessoa, seja material ou seja através de lei, algo falado, algo escrito, é provável que realmente você não alcance todos. É provável não, isso está acontecendo agora. Não está alcançando, como eu disse, aquele bebê que ficou sem a mãe, que está precisando do leite. Ou às vezes tem a mãe, não tem o pai. Ou tem o pai, não tem a mãe. O herói. Jesus não era o herói que eles esperavam. Ele nasceu em Nazaré, uma cidade pobre, sabe? Devia ser feia, deveria, enfim, as pessoas pobres. E essa busca pelo herói, esse mito, sabe? Que tá muito incrustado em Davi, em Salomão, de homens que ficaram ricos, homens da promessa, da promessa. O que é a promessa? Que vai enriquecer, que vai virar rei, que vai mandar aqui, que vai mandar ali, entende? E quando Jesus vem, analfabeto, olha a minha descoberta, analfabeto, de novo, o verbo é analfabeto, porque esse verbo não é da boca, não, o verbo, olha aqui, no princípio era aquele que é a palavra. Eu disse para vocês que existe a pré-história, que é antes da invenção da escrita. Se Deus é a palavra escrita, então ele não existia antes. Na pré-história ele não existia, Deus não existia. Se a palavra criou o mundo, que palavra é essa? É a nossa falada se a gente nem existia no início do mundo? Pensa, raciocina, você que é inteligente. Não é a palavra que eu tô falando. E outra, a salvação é só aquele que confessar Jesus com a boca. E os que não podem falar, isso é muito crueldade. E os que não podem falar? É aqui que confessa. É aqui. E eu tenho no meu coração que é a pureza que confessa Jesus. É a pureza, é a fé. Aquele que se assemelha a uma criança.
Muitas pessoas não conseguem entender. Eu tô com um problema que o meu cérebro, ele tá muito lento. Eu tô fazendo treinamento no cérebro por causa dos traumas. Bem aqui na nuca. Muito trauma. Mesmo a gente faz um teste de olho aberto ou olho fechado. Mesmo de olho fechado, ele tá como se a luz ficasse piscando o tempo inteiro. Que alguma coisa ruim vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Estou em estado de alerta. E isso me prejudica muito. E fica lento. Para pensar, para ler, para tudo. Enfim. Então, se você buscar perfeição, Jesus não vai ser seu herói. Ele não foi para os judeus. Porque ele não se assemelhava à perfeição. Ele era simples, andava de sandálias, andou num burrinho. Resolveu, ele não buscava o poder, não foi rei, não tinha dinheiro, sabe? Não tinha dinheiro nem para pagar imposto, o cobrador foi pagar, ele mandou o Pedro pescar, tirar o peixe, para tirar 2 moedas lá da boca do peixe. Ele falou, paga uma para você, outra, 2 dracmas, acho. Foi no momento de angústia que eu tava assim, com preocupação financeira, Deus me deu essa palavra. Ele me disse, paga para mim e para você. Pega da boca do peixe. Jesus, ele foi ali o anti-herói, que salvava as prostitutas, que salvava os doentes, que ele ia contra a lei, sabe? Ele ia contra a lei, dizia não sai no sábado. E ele revoltado saía. Porque a necessidade das pessoas é mais importante do que aquilo que está escrito, daquilo que está sendo falado. Entendeu? É aquela mulher que estava sendo apedrejada, o que falavam a respeito dela? Horrível, super mal falada. E bem diziam o marido dela, que provavelmente era muito mais infiel do que ela, e já trouxe isso para vocês. Então, voltando para o verbo, o que é o verbo de Deus? Eu não sei falar em palavras. É um entendimento. É um entendimento que Deus vai te dar para agir em relação àqueles que precisam. Você está sempre buscando os mais fortes, não é? É isso que eu falei, que torna o mundo mais desequilibrado. É a segregação social muito forte, acelerado. E os pobres desesperados para trabalharem no sábado, domingo, para, sabe, sem dormir. A criança nasce e já enfia na creche. Não tem mais relação mãe e filho. A escola não é escola mais. É hotelzinho de criança. E toda lei, toda teoria, toda psicologia, ela apoia a aceleração. Criança não deve ficar com a mãe. Criança tem que ficar na escola. Nasceu, vai para a escola. Até um ponto que vocês vão ver que isso vai se tornar pior. Muito pior. Porque toda a teoria, toda a psicologia, ela precisa apoiar o capitalismo, a aceleração e o desequilíbrio, sabe? Que o pobre tem que servir o rico. E Jesus disse que os fortes têm que servir os mais fracos, até o ponto que a balança se equilibre. E eu disse para vocês, quando eu estive lá do outro lado, o tempo ele passa mais lento. E aqui tá acelerando. E isso nos afasta do céu. A aceleração não é boa. Acelerar uma gestação leva ao aborto. Leva uma criança que vai ter que ficar lá internada. Toda aceleração é ruim. Tudo no tempo certo. Eu cometi muito esse pecado.
de acelerar em namoros, em relacionamentos. E só fiz errado, só quebrei a cara. Porque tinha que quebrar a cara, porque tinha que aprender, porque estava errado. Não tinha, sabe? Foi uma escolha errada. Mas que muitas vezes a sociedade vai te chamar, vem, 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 vem. Ou aí, e você vai, você mergulha. Aí você lida com as consequências, né? Daí você olhar para trás, nunca convivi com meu filho. Não vi ele falar, não vi ele andar. Nunca tive um relacionamento bom, profundo. Só lá na superfície, boiando. Nunca. E outro dia eu fiz um vídeo sobre... Ontem, né? Sobre amor próprio. Você se conhece? Você se ama? Sabe? O que você detesta em você, você detesta ou foi porque alguém lá na infância detestava isso em você, te perseguiu por isso e você nunca mais conseguiu se amar dessa forma? Aí você tem que mudar o cabelo, mudar o sexo, mudar a cor da pele, fazer 1000 cirurgias para tentar se consertar, para agradar alguém lá que tá na sua memória na infância, sabe? O verbo do mal. O verbo do mal também que existe. Ele convenceu uma parte do céu que caiu junto com ele. E ele convence o ser humano, muitas vezes, como a cobra convenceu a Eva, come essa maçã, né? O que é a maçã do bem e do mal? Ai, Eva, você tem escolha. Você pode ser boa, mas também você pode ser má. É a sua escolha, né? Você pode ser cruel também, não tem problema. Come a maçã da crueldade. A crueldade é a maçã, sabe? Aí ela comeu, ela foi cruel com quem ela foi cruel? Não sei. Mas ela foi. E Adão também foi. E isso chega até aqui. A gente tem que ver que o verbo de Deus, ele não é em letra e não é em palavra, e não é em voz. E ele sempre vai agir pelo mais fraco. Ele busca a imperfeição. Até que hoje está sendo reconhecido que as pessoas que são muito perfeccionistas, elas são cruéis. A mãe narcisista, ela é super cruel. Tudo que o filho faz, nada é bom. Só o dela é bom. Para finalizar, eu queria dizer que hoje Deus me disse que Ele me permitiu errar para que eu estivesse mais próxima dele. É estranho, né? Por quê? Através do erro, da experiência, você entende as outras pessoas que erram, sabe? Que se enfraquecem. Eu acho que é um dos erros que mais... Alguns, né, deles. Há uns anos atrás, quando aconteceu uma das piores tragédias da minha vida, eu me desestabilizei. E o meu desespero em não saber lidar com aquilo, eu fugi. Eu tentei, eu ficava e fugia, ficava e fugia. Até que um momento eu fugi totalmente daquilo, sabe? Porque... Fofinha, Obrigada, filho.
E até então a minha história... Oi! Oi, a Poliana tá aqui. Isso de cima. É. Ai, filha, peraí. Não. Ai. E Deus me disse agora, será que você estava montando uma heroína da Melissa? Porque assim, quando eu estive na nuvem... Tá, filha. Tá, toma. Quando eu estive na nuvem, uma coisa que eu descobri é que eu não sou a Melissa. Que isso é uma parte de mim bem pequena. Então ele me pergunta, você estava montando uma heroína? O verdadeiro herói, ele admite seus erros, suas fraquezas e busca em Deus as suas forças. O anti-herói, de fato o anti-herói, ele é forte, ele é lindo, ele é arrogante e ele é cruel. Só ele é bom, ninguém mais é bom. E quando alguém erra, ele passa reto e esnoba, ou ele vem, aponta o erro e diz bem feito. E se puder, ainda pisa e cospe em cima. Ou sai mal falando para todo mundo. Então, eu vim assim, numa trajetória que eu tinha criado na minha cabeça uma pessoa, super estudiosa, sabe? Só tira 10, gosta de ler, é boa filha, olha, quietinha, comportada, sabe? Eu tinha uma ideia de mim, um personagem de mim perfeito. Tudo que a mãe fala, ela faz. Procurava manter sempre no único relacionamento, sabe? Pensando no casamento. Eu me via assim, sabe? Bem vista pela família, pelos amigos, com um grande futuro, isso quando eu queria ser advogada, né? Ou não sei se eu iria para o Ministério Público para ser uma juíza ou o quê. Veja bem. Aí Deus foi desconstruindo. Mas isso eu vou contar depois um outro relato, que toda a minha visão do que eu era essa heroína estava tudo errado. Porque eu fui construindo falsos eus. E fui me machucando. E fui buscando que as pessoas gostassem de mim. E muita coisa que eu achava, talvez, que eu estava fazendo certo, não estava certo. Eu estava fugindo do meu propósito. Deus me fez errar e quebrar a cara para dizer que tá tudo errado. Até porque a minha visão das outras pessoas estavam fora do que eu via da minha personagem Melissa, heroína perfeita, era totalmente cruel. Você cria um personagem de si mesmo, perfeito, e é totalmente cruel na visão das outras pessoas. É bom cair. É bom errar, falhar. Porque daí Deus te ensina, vem com o entendimento de que o meu verbo, ele busca as pessoas que precisam do amor, sabe? Ele não sai para condenar, ele não sai para dar sentenças, ele sai para salvar, para ajudar. Mais uma vez, não é o médico que vai te salvar, não é o advogado, não é a juíza, juiz, é Deus, é esse verbo. Clama a ele, se a sua causa é impossível, mesmo possível.
Eu vou dizer para vocês, muitas coisas possíveis se tornaram impossíveis e muitas coisas impossíveis se tornaram possíveis para mim. A gente não sabe o que é impossível. Não sabe o que é possível também. De repente, Deus mexe tudo. A hora que Ele quiser, Ele mexe no seu mundo. Mas Ele mexe para te edificar, sempre. Construção. Nós não somos só isso. Nós não somos nem só essa história, eu não sei explicar. Mas o verbo é vivo e ele age. E outra, profetize coisas boas para as pessoas, até para os seus inimigos. Isso agrada a Deus. Ore, clame. Pai, em nome de Jesus, obrigada. O herói é o amor. O único herói é o amor. É o amor que perdoa, é o amor que se perdoa, é o amor que traz paz, é o amor que luta pela paz, pela alegria, pelo bem-estar. Até o último milésimo de segundo. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que esteve em minha vida. Obrigada por cada animalzinho que esteve em minha vida. Obrigada por cada livro que eu escrevi. Obrigada por cada coisa que você fez, mesmo pelos seus erros. Obrigada por tudo que eu farei ainda. Eu já agradeço antecipadamente cada bênção, cada milagre que vamos receber. Em nome de Jesus, muito obrigada. Senhor, eu peço por todos aqueles que estão abandonados. E eu peço pelas crianças, que é o mês das crianças. Cura a nossa criança interior também. Eu peço pelos nossos pais também, né? Pelos pais que nos tornaremos, que sejamos bons pais. Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo e que o verbo de Deus te alcance. Até mais.